Olá a todos, eu sou a Elisângela, eu estou aqui em nome da Casa Frei Anselmo para fazer mais a leitura do capítulo do livro de hoje, né? Terminamos o livro Religião dos Espíritos e há algumas semanas começamos um novo livro que é Caminho, Verdade e Vida. É um livro maravilhoso, também escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 4, trabalho, mas relembrando que toda semana tem um capítulo novo, que são os nossos colegas que fazem a leitura e a interpretação dos textos de Emmanuel. Então, faço aqui um convite para que vocês possam é, se inscrever no canal, dar um like, tá, nesse vídeo, dos nossos colegas também, assistam os vídeos, para que você possa acompanhar capítulo a capítulo. É um livro muito bonito. E também se inscrevam nas redes sociais da Casa Frei Anselmo, tá? Que é o Facebook e o Instagram. Os endereços estão aí embaixo. Tá? Depois, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, terminarem de dar um like, se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com a família, porque às vezes a gente não sabe, mas tem alguém precisando ouvir um pouco do Evangelho, né? Então, Deus ajuda o homem através do homem. Muitas vezes a gente acaba sendo um instrumento. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe outros vídeos também, tá? E também você ajuda, se inscrevendo no canal, assistindo, dando um like, compartilhando, você ajuda é, é, ao YouTube a entender que esse vídeo é relevante, é importante, né? E também ele distribui para mais pessoas, né? Então, isso é uma forma também de caridade, porque assim a gente também ajuda as casas Frei Anselmo e divulgamos cada vez mais a doutrina espírita, que é essa doutrina linda. Mas antes de começar essa leitura, vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? Vamos agradecer ao Pai Maior pela oportunidade, Senhor, de estar nos ouvindo, pela oportunidade de poder ouvir, pela oportunidade, Pai, pelo dom da fala, por ouvir, por ver. Agradecer, Senhor Jesus, pelo vosso Evangelho que nos fortalece. Agradecer pela vida, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos falar desse capítulo 4, o trabalho do livro Caminho, Verdade e Vida. O que Emmanuel, né, nos traz em cima aqui da passagem de João, capítulo 5, versículo 17, né? E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Essa passagem, Jesus, em um sábado, curou um paralítico. Naquela época, aos sábados não se trabalhava, era proibido se trabalhar aos sábados, né? Então os fariseus perguntam a Jesus, né? É permitido se trabalhar aos sábados? Jesus responde: Meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho, né? E Jesus trabalhou muito e trabalha por nós ainda. Essa passagem está em João, capítulo 5, no versículo 17. Emmanuel, ele faz uma leitura em cima dessa passagem do Evangelho. Ele diz o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. E a gente vê muito isso, né? As pessoas reclamando do trabalho. É o nosso ganha-pão, né? É o que sustenta a nossa família, mas a gente está sempre se queixando. Quando estamos sem trabalho, a gente pede a Deus uma oportunidade, a gente pede que uma porta se abra, né? A gente vê os nossos filhos passando dificuldade, a família passando dificuldade, o nosso filho pedindo um alimento, pedindo um brinquedo, uma roupa e a gente não poder comprar porque estamos sem trabalho. E muitas vezes, quando a gente consegue esse trabalho, a gente se queixa, a gente reclama, porque tem que levantar cedo, porque o chefe é chato, porque os colegas são chatos, porque o trabalho é chato, porque tem trânsito, porque o ônibus demora demais, porque o ônibus é caro, porque está apertado. Então, a gente está sempre reclamando, né?
nunca estamos satisfeitos. Ou então a gente desejaria ter um trabalho melhor, ou então a gente desejaria ganhar mais, né? E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Não importa quanto a gente ganha, mais a gente vai gastar e nunca vai ser o suficiente. Muitas vezes a gente desejaria estar até no lugar do chefe, como se ser chefe fosse fácil, como se liderar uma equipe fosse tranquilo. É muito difícil, não é fácil. Não é para qualquer um. Requer muito esforço, muita paciência, muita compreensão, muita indulgência, muita empatia. Porque o chefe, ele lida com várias pessoas. Funcionário só tem que lidar ali com o chefe. E com os colegas, mas é mais tranquilo. Mas um chefe, não. A responsabilidade é muito maior. E muitas vezes, muitas pessoas desistem de ser chefe, pois não é fácil liderar pessoas. Não é fácil manter uma equipe ali no eixo equilibrado. A gente não tem nem ideia. Então, se não valorizamos o trabalho que temos, não iremos valorizar a oportunidade maior que teremos lá na frente. É valorizar o pequeno para que a gente possa merecer o grande. E é isso que Emmanuel está falando, né? Está comentando, né? Que a gente se revolta com o trabalho, que a gente está sempre se queixando, está sempre reclamando do trabalho. Né? E ele continua dizendo, os que varrem as ruas querem ser comerciantes, os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. E muitas vezes é o contrário, né? Os trabalhadores da cidade prefeririam a tranquilidade do campo. Né? Então, a gente não valoriza o que temos, não agradecemos o que temos. Isso não significa que temos que estar sempre ocioso ali na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Isso não significa que eu não possa fazer um curso, me especializar ou em busca de outras oportunidades. Vai ser trabalho. Toda função útil é trabalho. Seja ele na caridade, seja o trabalho físico. O trabalho físico, ele nos traz o bem material, né? Ele nos traz o conforto material. Para mim e para minha família. Não é pecado eu querer ter um carro melhor. Não é pecado eu pagar uma escola particular para minha família. Não é pecado eu proporcionar férias para os meus filhos, para minha família poder viajar. Desde que eu não trabalhe em excesso, desde que não seja exagerado. A gente pode sim tirar férias, a gente pode sim descansar e deve, é importante, para que estejamos preparados para recomeçar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Então, mais um ano ali de trabalho. Né? E ele continua dizendo, o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida, que é o que a gente falou anteriormente, de agradecer pela oportunidade do trabalho, né? De ver o alimento na mesa e saber que aquele alimento veio através do nosso esforço, do nosso trabalho. Ensinar aos nossos filhos a importância de trabalhar. Ensinar aos nossos filhos a importância o valor que aquele alimento que ele está comendo tem, que aquela roupa que ele está vestindo tem. Né? O quanto é importante e prazeroso, porque muitas vezes a gente chega em casa reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando dos amigos. Que exemplo eu estou dando para os meus filhos? Que trabalhar é chato, que trabalhar é ruim, que trabalhar não é bom. Vamos buscar outro meio de ganhar dinheiro mais fácil. Não, trabalho não é para mim. Meu pai e minha mãe não gostam. Estão sempre infelizes, estão sempre reclamando, nunca tem tempo de estar comigo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Né? Os nossos filhos, nós somos o espelho para os nossos filhos, nós somos o reflexo. Tudo que a gente faz, fala, eles copiam. Muitas vezes é inconsciente, a gente nem percebe. Mas a gente precisa começar a mudar o nosso comportamento e ser grato. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Tá tudo bem.
Vamos em busca de outro. Isso não significa que eu tenho que ficar, sou obrigada a estar naquele trabalho. Se eu posso e tenho a capacidade de ter outro. Mas para isso eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso buscar outras oportunidades. Não adianta ficar sentada só reclamando e nada fazer para mudar. Então, eu preciso começar a me desenvolver. Espera aí. Se eu tenho capacidade de ter um trabalho melhor, eu tenho capacidade de buscar, então busque, não adianta só ficar reclamando. Então, Emmanuel continua dizendo, de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a benção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. É bom trabalhar. Dá um desespero quando a gente não tem trabalho. Dá um desespero quando a gente vê as coisas faltando dentro de casa. Dá um desespero quando a gente vê aquele ente querido ocioso, passando o dia inteiro em frente à TV, sem fazer nada produtivo para si. Em frente ao computador, em frente a uma tela de celular, sem fazer nada útil. É tão bom a gente poder proporcionar para nós e para nossa família o conforto, não é o luxo. Que bom, se puder proporcionar o luxo, que bom. Mas o conforto básico, o básico que é um lar, o básico que é as roupas necessárias, uma escola, o alimento, um passeio no parque de final de semana, né? Um passeio, ir para o cinema, no final de levar as crianças para o cinema, nas férias poder ir para a praia, nos feriados. É tão bom, né? A gente se sente tão satisfeito, tão feliz. E aqueles que querem trabalhar, que precisam trabalhar, e não conseguem um trabalho digno, honesto. Está faltando, muitas vezes é difícil. E quando a gente tem, a gente não valoriza. A gente não valoriza. Qualquer função, qualquer atividade digna e honesta é um trabalho. E edifica o homem. E o trabalho é uma lei. É a lei da evolução, é a lei do progresso. É o trabalho na caridade. É o trabalho na comunidade. É o trabalho em auxiliar o outro. É trabalho. E quando a gente participa de um trabalho, assume a responsabilidade de trabalhar em equipe, de auxiliar e de servir, que a gente seja responsável, pois aquelas pessoas estão contando conosco. Então, muitas vezes a gente fala, hoje eu não vou, hoje eu não estou afim. É só um trabalho voluntário, tem tanta gente lá, vocês não vão sentir minha falta, porque não é pago materialmente, né? Eu acho que eu não vou hoje, mas ninguém vai sentir minha falta. Muito pelo contrário. Se está ali, se foi aceito nesse trabalho, é porque é uma peça ali daquele quebra-cabeça para que o trabalho se concretize, para que o trabalho aconteça de forma harmoniosa. Cada peça que está ali é importante. Não importa se tem 3, 5, 10 ou 100 pessoas. Se estamos ali, é porque somos importantes. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função. Então, que aprendemos a ver o trabalho na caridade com responsabilidade. Trabalho na caridade nos traz tanto benefício moral, nos eleva, nos aproxima de Cristo, de Deus. Muitas vezes a gente quer se aproximar de Jesus, mas não faz nada para isso. Jesus, quando veio ao nosso mundo, ele trabalhou muito, muito. Jesus foi carpinteiro, aprendeu a função do Pai, do exército. Trabalhou muito também. E quando ele fala
Meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Ou seja, o trabalho dignifica, o trabalho eleva o trabalho digno, trabalho honesto, trabalho de servir, de amparar, de auxiliar. Então, se eu estou naquela empresa, é porque eu sou importante para aquela equipe. Então, quando eu falto, muitas vezes porque eu estou com preguiça, porque eu não quero, porque eu não gosto do chefe, porque eu quero ser mandado embora, porque às vezes isso acontece muitas vezes. Se tem uma equipe, se desenvolve um projeto e cada um é importante ali naquela equipe. Então, eu não quero, não gosto, eu vou dar motivo para entrar, para que eu seja mandado embora, para que eu possa receber meus benefícios. Será que eu sou merecedor de ter um trabalho melhor? Se eu não valorizei aquele trabalho, não, mas eu não gosto, é ruim, é chato. Tudo bem, a gente sai e procura outro. Mas faltar, mas dar um motivo para que eu seja mandado embora, prejudicando a equipe, porque a gente sobrecarrega a equipe. Isso é egoísmo, porque eu estou sobrecarregando. Quando eu falto, outro precisa fazer o meu trabalho. Além do que ele tem que fazer, do trabalho que ele precisa fazer, entregar, desenvolver, ele tem que fazer o meu que eu faltei, porque eu não fui, porque eu não quis, porque eu quero dar um motivo para não ir. Isso é egoísmo. É não pensar no outro. É não pensar que o outro está sobrecarregado. Ele também ou ela também tem que chegar em casa cedo, que tem filhos também, que precisa brincar com os filhos, que precisa dar atenção, que tem que fazer janta, que tem que limpar a casa, que tem que fazer a lição com o filho, que tem que dar atenção para o marido, que tem que dar atenção para a esposa, que tem que limpar a casa. Mas está tão cansado, que o dia foi estressante, ou ele estava sobrecarregado, porque o colega decidiu faltar. Eu estou falando daqueles que faltam porque querem, tá? Não das pessoas que faltam porque aconteceu alguma coisa por necessidade. Mas aqueles que faltam simplesmente por não estar nem aí com o outro. Então, às vezes a gente acha, ah, eu estou prejudicando a empresa quando eu não falto, quando eu não vou. Não, você está prejudicando uma equipe, aquela equipe que você faz falta, que você faz parte, você está sobrecarregando. Isso é egoísmo, de não pensar no outro. O quanto é estressante muitas vezes, né, da gente ter que fazer o trabalho do outro ou não conseguir fazer o nosso trabalho porque eu dependia daquele que faltou. Aí a gente faz o quê? Acumula para o dia seguinte. Aí fica também estressante. E a gente muitas vezes não tem ideia. Por quê? Porque o nosso pensamento é muito egoísta ainda. A gente pensa muito em nós. No dia que o nosso pensamento ser coletivo, ser empático com o outro, pensar no outro, não, peraí, se eu não for, eu vou prejudicar alguém, não, se eu não for, vai acontecer isso, não, peraí, se eu não for, aquele trabalho não vai ser feito, se eu não for, vou sobrecarregar o meu colega. Não, eu assumi o compromisso, eu tenho que ir, eu preciso ter essa responsabilidade. E Emmanuel continua dizendo, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. O Pai trabalha até hoje, Jesus trabalha até hoje por nós. Imagina quantas pessoas hoje estão fazendo um pedido, uma prece para Deus, para Jesus, solicitando amparo, ajuda, auxílio, uma cura para o filho, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o amigo, até para si mesmo. É Jesus sempre trabalhando. É os nossos benfeitores sempre em atividade. Já pensou se o nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor, o nosso guia tirasse férias? O que seria de nós? Se eles decidissem, não, hoje eu vou tirar férias de 15 dias. Né? Vou deixar a Elisângela por conta dela. O que seria de nós? Né? Então, que a gente aprenda a ter responsabilidade, a valorizar o nosso trabalho e a ser grata por ele. A agradecer a Deus, obrigada, Senhor, por me dar a capacidade de trabalhar.
me dá saúde para poder trabalhar, por me dar condição de trabalhar. Tanta gente queria trabalho e não tem. São muitos pais de família. Queria uma oportunidade de trabalho, para ganhar nem que for o mínimo, colocar o pão dentro de casa, poder dar a oportunidade de comprar um tênis para o filho para a escola, um chinelo, uma roupa, um uniforme, um remédio. Quantos hoje não tem dinheiro para comprar um remédio para o filho doente? Para comprar a janta, um bolo para comemorar o aniversário. E a gente tem de trabalho e não valoriza. E não é grato por ele. Agradeça. É pouco que temos hoje, para que possamos ser merecedor do muito que teremos amanhã. Seja responsável com aquilo que assumir, seja na caridade, seja no trabalho físico. E esse é o caminho para nos aproximar de Deus. O trabalho é uma lei, é a lei do progresso, que desenvolve o homem. A natureza trabalha, nos dá os frutos, né? Nos dá o alimento. A natureza trabalha até hoje. Os animais trabalham para o seu sustento, claro. Trabalham para a sua sobrevivência, para se manter vivo, então trabalham. Dentro dos seus limites. Mas trabalham. E por que que eu não vou trabalhar? Que tem uma inteligência. Né? E Emmanuel termina dizendo o seguinte: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde que o mundo se formou. Ou antes, né, do mundo se formar, Jesus já trabalhava construindo esse mundo o melhor para que nós pudéssemos habitar, para que daqui tirássemos o recurso necessário, né? Desde que o homem veio à terra de trabalho, para a sua sobrevivência, para o seu sustento, protegendo a família, cuidando do seu lar e da sua sobrevivência. Então, a gente saia da ociosidade, da preguiça, né, de frente. Pare de inventar desculpas, de inventar doenças, porque a gente vai responder por isso depois. Que a gente utilize os nossos talentos. Cada um de nós tem um talento a desenvolver. Cada trabalho tem o seu valor, não importa se é um cientista, não importa se é um gari, não importa se é uma funcionária do lar, não importa se é uma mãe que não trabalha fora, mas trabalha o dobro em casa, ou o triplo em casa, ou o pai que fica em casa. É trabalho. Qualquer esforço, repetindo, é trabalho, seja no bem, na caridade, é trabalho. Seja para o recurso material, seja para o auxílio espiritual, para o auxílio na caridade, para a elevação espiritual. E que a gente aprenda a valorizar e a ser agradecido pela oportunidade do trabalho. No Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, capítulo 3, da Lei do Trabalho, na questão 674, os Espíritos diz o seguinte: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, é necessário. Na questão 676, diz o seguinte, né, os Espíritos respondem a Kardec: o trabalho é uma consequência da natureza corpórea. Repetindo, né, a questão assim. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência, né? É assim que a gente desenvolve. É colocando aquilo em prática, né? São os nossos talentos. Então, Deus nos deu os nossos talentos para que a gente utilize em nosso favor e em benefício do outro. Não para que eu guarde o conhecimento que eu tenho, né? Não para que eu engavete esse conhecimento que eu tenho seja inútil, porque eu vou responder.
Aí Deus vai me perguntar, o que fizeste dos talentos que eu te dei? Aí eu volto, reencarno, recomeço tudo de novo. Eu vou ter que, ao invés de eu progredir, eu estacionei. Fiquei estacionado. Ao invés de eu estar já lá na frente, como espírito, todos nós vamos evoluir. Uns evoluem mais rápido, outros é um pouquinho mais lento, outros estacionam, outros caminham. Então, ao invés de eu progredir, eu estou aqui, ó, peguei os talentos que Deus me deu, aí eu fui e engavetei, né? Eu enterrei. Ao invés de eu fazer o quê? Com que ele multiplicasse. E a gente só faz com que esses talentos se multipliquem através do quê? Aperfeiçoando, né? Trabalhando, colocando eles em ação. Meu benefício e em benefício do outro. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade, né? Desde que o homem se descobriu aqui na Terra, né? A importância ali do trabalho, né? Da proteção, trabalhar para se manter vivo, trabalhar para se manter aquecido, trabalhar para conseguir sua alimentação, trabalhar para proteger a família. Então, que a gente aprenda, mais uma vez, a agradecer o trabalho que eu tenho hoje, valorizar o que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho hoje, para que eu possa ser merecedor do muito. E assim, agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? E vamos agradecer a Deus e a Jesus. Mas antes vou te pedir aqui para que você curta, mais uma vez, fazer um convite para que você curta as redes sociais da Casa Frio Anselmo, compartilhe, dê um like, tá? Siga no Instagram, Casa Frio Anselmo, tem o Facebook também. Se inscreva no canal para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, importante, possa distribuir para mais pessoas. E assim você também ajuda as casas Frei Anselmo, tá bom? Os links estão aí abaixo. E vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade da leitura de hoje. E que possamos colocar em prática, Senhor, os ensinamentos. E que possamos valorizar o trabalho que temos hoje, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque assim eu posso oferecer uma vida melhor à minha família. Obrigada por não permitir que falte trabalho digno e honesto. Obrigada, Senhor, que possa sempre ser o instrumento da vossa vontade, Jesus, trabalhando em vosso nome, em útil e servindo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada por mais essa oportunidade.